Tudo bem? Turma, dando continuidade ao nosso estudo de tabela periódica e pedindo a graça de Deus, vamos focando na química, ok? Nossa tabela periódica nós vimos que foi construída por Dmitri Ivanovich Mendeleev, mais conhecido como Mendeleev. Vimos também como ela foi construída e hoje nós vamos entender mais ainda sobre ela em função da teoria do octeto, certo? Então nós vimos que nós possuímos família na vertical, vimos que nós temos período na horizontal, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês hoje do hidrogênio, ok? Por que o hidrogênio não faz parte de família nenhuma? Muito bem, vocês podem comprar alguma tabela periódica e encontrarem o hidrogênio aqui, nessa posição aqui, ó. Então, em algumas tabelas periódicas, a maioria traz o hidrogênio aqui, mas algumas podem trazer o hidrogênio aqui, ó, em cima da família dos halogênios. O porquê que isso acontece e por que o hidrogênio não faz parte de família nenhuma? Uma curiosidade, a bomba atômica que nós temos hoje em dia é feita de hidrogênio. Então vocês vejam que o hidrogênio ele tem características diferentes dos outros elementos e nós vamos entender o porquê. Vejam bem, pessoal, a teoria do octeto, que o Mendeleev construiu a tabela periódica, que é em função da estabilidade dos gases nobres por ter 8 elétrons na última camada, o nosso próximo conteúdo, eu vou introduzir um pouquinho deles aqui para vocês entenderem essa teoria do octeto e o fato do hidrogênio não fazer parte de família nenhuma, ok? Que são as ligações químicas. Vejam bem, ó, se eu pegar o átomo de sódio, qual é a família que está o átomo de sódio? Na família 1A. Então eu sei que o sódio tem um elétron na última camada. Por que eu sei que o sódio tem um elétron na última camada? Porque ele está na família 1A. Mas podemos fazer uma contraprova? Qual é o número atômico do sódio? 11. Camada K, 2. Camada L, 8. Camada M, 1. Ele tem 11 elétrons. Mas na última camada ele tem 1, ok? Se eu pegar o cloro, qual é a família que está o cloro? Na família 7. Então o cloro, o número atômico dele é 17, mas na última camada ele possui 7 elétrons. 3, 4, 5, 6 e 7. Por que eu sei que ele tem 7 elétrons? Porque ele está na família 7. Querem conferir? Olha, camada K, 2, L, 8, M, 7. O cloro tem 7 elétrons na última camada, tá certo? Então, nós estamos fazendo aqui a união entre dois átomos, um metal e um não metal, que vai se chamar ligação iônica, ok? Sempre que ocorrer uma ligação entre um metal e um não metal, nós vamos dizer que ocorre uma ligação iônica. Nós vamos estar formando a molécula de NaCl. Juntando o Na com o Cl, nós formamos a molécula. Nós estamos unindo um átomo de sódio com um átomo de cloro, formando uma molécula de NaCl conhecidíssima, que é o cloreto de sódio, o nosso sal de cozinha. Então, como isso ocorre? O metal doa para o não metal e fica positivo, e o não metal recebe e fica negativo. Por isso que ela vai se chamar iônica, porque forma íons. E nós vimos que cargas são íons. Positivo cátion, negativo ânion. Mas turma, quando esse sódio doou para o cloro que tinha 7 na última, porque as ligações ocorrem pela última camada, o cloro que tinha 7 ficou com 8 elétrons, ok? Na última camada. E o sódio, com quantos elétrons ficou? O sódio também ficou com 8. Por quê? Porque ele vai perder o 1 da última camada dele, mas a anterior tem 8. Então, quando nós unimos o sódio com o cloro, esses dois átomos, através de uma ligação iônica, os dois ficaram com 8 elétrons, porque o cloro que tinha 7 na última ficou com 8, recebendo 1 e ficou negativo, e o sódio, doando esse último que ele tinha, ficou com 8 na anterior, então os dois ficaram com 8.
Por isso que a molécula de cloreto de sódio existe na minha casa e na casa de vocês, na casa de todos. Porque quando foram unidos esses dois átomos, os dois ficaram com 8 elétrons. E imitaram quem? Imitaram os gases nobres, que já têm 8 elétrons na última camada. Por isso que nós não vamos ver os gases nobres fazendo ligações químicas. Nem iônica, nem covalente, que é uma segunda ligação que tem, nem covalente dativa, nem ligação metálica. Por que não? Porque eles já têm 8, eles não precisam se ligar com ninguém. Ah, mas então por que o hidrogênio não faz parte de ligação nenhuma? Porque vejam bem, o hidrogênio, se eu ligar ele com este cloro, que possui 7 elétrons na última camada, nós vamos aprender mais adiante que não vai ser possível um tipo de ligação chamada iônica, e sim um tipo de ligação chamada covalente, aonde ocorre um compartilhamento de elétrons, que vai deixar esse cloro com 8 e o hidrogênio vai ficar estável com 2. 2 vai contar para ele, ok? A nossa molécula de água, eu tenho um oxigênio, o oxigênio está na família 6, possui 6 elétrons na última camada e com 2 hidrogênios. É assim que é representada a molécula de água. E essa ligação ocorre através de um compartilhamento de elétrons, deixando o oxigênio com 8 e os hidrogênios com 2 elétrons. Então o hidrogênio ele foge à regra do Mendeleev. Ele construiu toda a tabela em função da teoria do octeto. Todo elemento químico tem que ter 8 elétrons na última camada para ser estável. Só que o hidrogênio, ele consegue se ligar, deixar o outro com 8 e ele fica com 2. E ele fica estável com 2. Por isso, se nós trocarmos aqui o cloro pelo flúor, o flúor também vai ficar com 8 e o hidrogênio vai ficar estável com 2. Então por isso que algumas tabelas periódicas trazem o hidrogênio aqui, ó, porque ele pode fazer esse tipo de ligação. Outras trazem ele aqui, outras trazem ele aqui no meio da tabela. Isso é uma divergência entre autores. Uns acham que ele deve ficar aqui porque ele tem um elétron, mas ele não é metal. Outros acham que ele deve ficar aqui porque ele faz ligação covalente, mas ele não é um não metal. E outros acham que ele deve ficar no meio da tabela periódica, porque afinal de contas, ele não faz parte de família nenhuma. Nem dos metais, nem dos não metais, nem dos gases nobres, nem dos elementos de transição interna ou externa, perdão. Ele é o hidrogênio, ele é uma divisão da tabela periódica. O hidrogênio se comporta de maneira diferente, pessoal. Então, para não estragar toda a construção da tabela periódica, que foi em cima da teoria do octeto, 1, 2, pulos do meio, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o hidrogênio ficou separadinho na tabela periódica. Tá ok, pessoal? Então, até a nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de todos. Saudades. A gente se vê. Tá ok?